1 Pedro 1. Esta epístola está dirigida aos crentes em geral, que são estrangeiros em toda cidade e país onde morem e estão disseminados por todas as nações. Eles têm que atribuir sua salvação ao amor escolhedor do Pai, a redenção do Filho e a santificação do Espírito Santo, e, assim, dar glória ao Deus único em 3 pessoas em cujo nome foram batizadas. A esperança no vocabulário mundano se refere somente a um bem incerto, porque todas as esperanças mínimas são instáveis, edificadas sobre areia, e as esperanças do céu que tem o mundano são conjecturas cegas e sem fundamento. Porém, a esperança dos filhos do Deus vivo é uma esperança viva, não só acerca de seu objeto, senão também em seu efeito. Vivifica e consola em todas as angústias, capacita para enfrentar e superar todas as dificuldades. A misericórdia é a fonte de tudo isso, sim, grande misericórdia e misericórdia múltipla. Esta bem cimentada esperança de salvação é um princípio ativo e vivo de obediência na alma do crente. O tema do gozo cristão é a memória da felicidade colocada por diante. É incorruptível, não pode acabar, é uma fortuna que não pode ser gasta. Também é incontaminada, o que significa sua pureza e perfeição. Imarcessível, porque não é mais ou menos prazerosa às vezes, senão sempre a mesma, não muda. Todas as possessões daqui estão maculadas com defeitos e falhas. Ainda falta algo, casas lindas que têm preocupações tristes pairando em volta de seus tetos dourados e bem pintados, leitos moles e mesas cheias, a miúde com corpos doentes e estômagos revolvidos. Todas as possessões estão maculadas de pecado, seja ao obtê-las ou ao usá-las. Quão prestes estamos para fazer das coisas que temos ocasião e instrumento de pecado, e pensar que não há liberdade nem deleite em seu uso, sem abusar delas. As possessões mundanas são incertas e logo passam como as flores e as plantas do campo. Isso deve ser do mais elevado valor, já que se coloca no melhor lugar e mais elevado, o céu. Ditosos aqueles cujos corações põem o Espírito Santo nesta herança. Deus não só dá graça a seu povo, senão que o preserva para a glória. Cada crente sempre tem algo em que pode regozijar-se grandemente. Isto deve demonstrar-se no semblante e na conduta. O Senhor não aflige por gosto, embora seu sábio amor costuma designar provas agudas para mostrar o coração de seu povo e para fazer-lhes o bem afinal. O ouro não aumenta por ser provado no fogo, torna-se menor, porém a fé se afirma e multiplica pelas tribulações e aflições. O ouro deve perecer no final e somente pode comprar coisas perecíveis, enquanto que a prova da fé será achada para louvor, honra e glória. Isto deve reconciliar-nos com as aflições presentes. Busquemos então crer na excelência de Cristo em si e em seu amor por nós. Isto acenderá um fogo tal no coração que o elevará em um sacrifício de amor com Ele. A glória de Deus e nossa própria felicidade estão tão unidas que se agora procurarmos sinceramente uma, obteremos a outra, quando a alma já não esteja mais sujeita ao mal. A certeza desta esperança é como se os crentes já a tivessem recebido. Jesus Cristo foi o tema principal dos estudos dos profetas. A indagação deles nos sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam, conduziram a uma visão de todo o Evangelho, cujo resumo é que Cristo Jesus foi entregue por nossas ofensas e levantado de novo para nossa justificação. Deus se agradou em responder às nossas necessidades mais que aos nossos pedidos. A doutrina dos profetas e a dos apóstolos concorda exatamente, pois vem do mesmo Espírito de Deus. O Evangelho é a ministração do Espírito, seu êxito depende de sua operação e bênção. Então, busquemos com diligência as Escrituras que contêm a doutrina da salvação. Como o viajante, o atleta, o guerreiro e o trabalhador recolhem suas vestes longas e soltas, para estar preparados para suas atividades, assim façam os cristãos com suas mentes e afetos. Sejam sóbrios, vigiem contra todos os perigos e inimigos espirituais e sejam moderados em toda conduta. Sejam sóbrios na opinião e na conduta e humildes em seus juízos sobre vocês mesmos. Uma confiança firme e perfeita na graça de Deus harmoniza com os melhores esforços em nosso dever. A santidade é o desejo e o dever de todo cristão. Deve estar em todos os assuntos, em cada condição, e para toda a gente. Devemos vigiar e orar especialmente em contra dos pecados aos que nos inclinamos. A palavra escrita de Deus é a regra mais segura de vida do cristão, e por essa regra se nos ordena sermos santos em tudo. Deus faz santos aos que salva. A santa confiança em Deus como Pai e o temor que lhe é devido como juiz, harmonizam, e considerar sempre a Deus como juiz o faz querido como Pai para norte. Se os crentes fazem o mal, Deus os visitará com corretivos. Então, os cristãos não devem duvidar da fidelidade de Deus às suas promessas,
nem dar lugar ao temor escravizador por sua ira, mas devem reverenciar sua santidade. O professo que não teme está indefeso e Satanás o cativa à sua vontade. O professo desalentado não tem coração que o valha para servir-se de suas vantagens e é levado facilmente a render-se. O preço pago pela redenção do homem foi o precioso sangue de Cristo. Não só a conversação francamente perversa, senão a que não aproveita é altamente perigosa, embora se diga que é por costume. Nécio é resolver: eu viverei e morrerei de tal modo, pois assim fizeram os meus antepassados. Deus tinha propósitos de favor especial para seu povo muito antes que manifestasse sua graça a eles. Mas a clareza da luz, os suportes da fé, o poder das ordenanças, são todos muito maiores que o que antes foram, desde que Cristo veio à terra. O consolo disto é que, tendo sido feitos um com Cristo pela fé, sua glória presente é uma garantia de que onde ele estiver, também estaremos nós. Jó 14.3. A alma deve ser purificada antes que possa abandonar seus próprios desejos e indulgências. A palavra de Deus implantada no coração pelo Espírito Santo é um médio de vida espiritual, que nos estimula ao dever, operando uma mudança total nas disposições e afetos da alma, até que a conduz à vida eterna. Em contraste com a excelência do homem espiritual renovado, como nascido de novo, nota-se a vaidade do homem natural. Em sua vida e em sua queda, é como a erva, a flor da erva, que logo murcha e morre. Devemos ouvir, receber e amar a santa palavra viva, e arriscar tudo antes que perdê-la. Devemos eliminar todas as outras coisas do lugar devido a ela. Devemos alojá-la em nosso coração como nosso único tesouro e prenda segura do tesouro de glória que há para os crentes no céu. 1 Pedro 2. Falar mal é sinal de maldade e engano no coração e estorva nosso proveito pela palavra de Deus. A vida nova necessita um alimento idôneo. Os infantes desejam leite e fazem por ela o melhor que podem conforme a sua capacidade. Assim devem ser os desejos do cristão pela palavra de Deus. A vida nova necessita um alimento idôneo. Os infantes desejam leite e fazem por ela por melhor que podem conforme com a sua capacidade. Assim devem ser os desejos do cristão pela palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é muito misericordioso conosco, miseráveis pecadores, e tem plenitude de graça. Mas até o melhor dos servos de Deus nesta vida tem somente um antecipo das consolações de Deus. Cristo é chamado de rocha para ensinar a seus servos que ele é a proteção e a segurança deles, o fundamento sobre o qual são edificados. Ele é precioso na excelência de sua natureza, a dignidade de seu ofício e a glória de seus serviços. Todos os crentes verdadeiros são um sacerdócio santo, sagrado para Deus, serviçal com os outros, dotados de dons e graças celestiais. Mas os sacrifícios mais espirituais do melhor em oração e louvor não são aceitáveis senão por meio de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular que une a todo o número de crentes num templo eterno e suporta o peso de toda a construção. Escolhido ou eleito para um fundamento que é eterno. Precioso além de toda comparação por tudo o que possa ter valor. Ser edificado em Cristo significa crer nele, porém nisto se enganam muitos a si mesmos, não consideram o que é, nem a necessidade de participar da salvação que ele tem operado. Embora a estrutura do mundo estiver caindo aos pedaços, o homem que está edificado sobre este fundamento pode ouvi-lo sem temer. Ele não será confundido. A alma crente se apressa em ir a Cristo, mas nunca encontra causa para apressar-se a fugir dele. Todos os cristãos verdadeiros são linhagem escolhida, constituem uma grande família, um povo distinto do mundo, de outro espírito, princípio e costume, que nunca poderiam ser se não fossem escolhidos em Cristo para ser tais e serem santificados por seu Espírito. O primeiro estado deles é de grandes trevas, mas são tirados delas para um estado de gozo, prazer e prosperidade, para que mostrem os louvores do Senhor pela profissão de sua verdade e sua boa conduta. Quão enormes são suas obrigações para com Ele, que os tem feito seu povo, e lhes tem mostrado misericórdia. Estar sem esta misericórdia é um estado espantoso, embora o homem tenha todos os prazeres mundanos. Nada há que opere o arrependimento tão bem como o pensamento correto acerca da misericórdia e do amor de Deus. Não nos atrevamos a abusar nem a enfrentar a livre graça de Deus se quisermos ser salvos por ela. Todavia, todos os que queiram ser contados entre os que obtêm misericórdia, andem como seu povo. Até o melhor dos homens, a linhagem escolhida, o povo de Deus, deve ser exortado a guardar-se dos piores pecados. As concupiscências carnais são as mais destruidoras para a alma do homem. É um juízo doloroso ser entregue a elas. Existe um dia de visitação que vem,
no qual Deus pode chamar ao arrependimento por sua palavra e sua graça. Então, muitos glorificarão a Deus e as santas vidas de seu povo terão promovido a feliz mudança. A conduta do cristão deve ser honesta, o qual não pode ser se não se cumprem justa e cuidadosamente todos os deveres relacionados. O apóstolo os trata aqui com claridade. Considerar esses deveres é a vontade de Deus. Em consequência, é dever do cristão e o modo de silenciar as calunias vis dos homens ignorantes e nécios. Os cristãos devem propor-se, em todas suas relações, conduzir-se retamente para que não façam de sua liberdade um manto ou coberta de alguma maldade, ou descuido do dever, senão que devem lembrar que são servos de Deus. Os criados daqueles tempos em geral eram escravos, e tinham amós pagão, que costumavam utilizá-los com crueldade, mas o apóstolo os instrui a que se submetam a seus amós colocados sobre eles pela providência, com o temor de desorar ou ofender a Deus. Não somente aos agradados com o serviço razoável, senão com os severos e com os que se irritam sem causa. A má conduta pecaminosa de uma pessoa não justifica a conduta pecaminosa da outra. O servo tem de cumprir seu dever apesar de que o amo seja pecaminosamente perverso e malvado. Contudo, os amós deveriam ser mansos e bons com seus servos e inferiores. Que glória ou distinção haveria em que os cristãos professos sejam pacientes quando suas faltas são corrigidas. Mas quando se comportam bem e são maltratados pelos amós pagãos, soberbos e apaixonados, os suportam sem queixas, sem ira e sem propósitos de vingança, e perseveram em seu dever, isto será aceitável para Deus como efeito distintivo de sua graça e será recompensado por ele. A morte de Cristo tinha o propósito não só de ser exemplo de paciência nos sofrimentos, senão de levar os nossos pecados, suportou o castigo deles, e com isso satisfez a justiça divina. Por isso, nos são tirados. Os frutos dos sofrimentos de Cristo são a morte do pecado, e uma nova vida santa de justiça. Delas temos exemplo, motivações poderosas e capacidade para cumpri-los, pela morte e ressurreição de Cristo. Nossa justificação. Cristo foi moído e crucificado como sacrifício por nossos pecados, e por suas chagas foram saradas as enfermidades de nossa alma. Aqui está o pecado do homem, ele se descaminha e isto é seu próprio ato. Sua desgraça, ele se afasta do redil, do pastor e do rebanho, e, assim, se expõe a perigos sem conta. Aqui está a recuperação pela conversão, agora voltam como efeito da graça divina. De todos os erros e desvios regressam a Cristo. Os pecadores sempre estão descaminhados antes de sua conversão. A vida deles é um contínuo erro. 1 Pedro 3. A esposa deve cumprir seu dever para com seu esposo, ainda que ele não obedeça à palavra. Diariamente vemos quão de perto observam os homens malvados os caminhos e a vida dos que professam a religião. Não se proíbe vestir-se bem, senão a vaidade e o custoso das vestimentas. A gente religiosa deve cuidar que toda sua conduta responda à sua profissão, mas com poucos sabem qual é a medida correta e os limites das duas necessidades da vida, comida e vestimenta. A menos que a pobreza seja nossa faca e não nos permitir, escassamente haverá um que não deseje algo além do que é bem para nós. Muitos mais são contemplados na baixeza de sua situação que na humilde de sua mente, e muitos não estão assim delimitados, mas desperdiçam seu tempo e dinheiro em trivialidades. O apóstolo manda as mulheres cristãs a colocar-se algo que não é corruptível, que embeleza a alma, as virtudes do Espírito Santo de Deus. A principal preocupação da cristã verdadeira está em ordenar retamente seu próprio espírito. Isto fará mais por estabilizar os afetos e estimular a estima do marido que os ornamentos estudados ou a roupa de moda, acompanhada por um temperamento agressivo e perverso. As cristãs devem cumprir seu dever umas com as outras com uma mente disposta e por obediência ao mandamento de Deus. As esposas devem submeter-se a seus maridos, não por medo ou terror, senão pelo desejo de comportar-se bem e com prazer a Deus. O dever do marido para com sua mulher implica respeitá-la devidamente, manter sua autoridade, protegê-la e depositar sua confiança nela. Elas são coerdeiras de todas as bênçãos desta vida e da vindoura, e devem viver pacificamente os uns com as outras. A oração dulcifica a conduta. Não basta que orem com a família, marido e mulher devem orar juntos a sós e com seus filhos. Os que estão familiarizados com a oração, acham uma doçura indizível nela, tal que não serão incomodados nela. Vive santamente para que ores muito, e ora muito para que vivas santamente. Embora os cristãos não sempre estejam exatamente em unanimidade, podem, contudo, compadecer-se uns a outros, e amar-se como irmãos. Se um homem desejar viver comodamente na terra ou possuir a vida eterna no céu,
Deve frear sua língua das palavras más, abusivas e enganosas. Deve abandonar as más ações e abster-se delas, fazer todo o bem que puder, e buscar a paz com todos os homens. Porque Deus, onisciente e presente em todo lugar, vigia sobre os justos e se encarrega de cuidá-los. Ninguém pode nem deve danificar os que imitam o exemplo de Cristo, que é a bondade perfeita e que fez o bem aos outros e a seus seguidores. Santificamos a Deus ante os outros quando a nossa conduta os convida e estimula a glorificá-lo e honrá-lo. Qual era a base e a razão da esperança deles? Sejamos capazes de defender nossa religião com mansidão no temor de Deus. Não há lugar para outros temores onde está este grande temor, não perturba. A consciência é boa quando executa bem seu ofício. Em triste condição está a pessoa na qual o pecado e o sofrimento se encontram. O pecado faz que o sofrimento seja extremo, desconsolado e destruidor. Seguramente é melhor sofrer por fazer o bem que por fazer o mal que a nossa natural impaciência sugira em ocasiões. O exemplo de Cristo é um argumento em prol da paciência quando se sofre. No caso do sofrimento de Nosso Senhor, ele não conheceu o pecado, mas sofreu em lugar dos que não conheciam a justiça. A intenção e a finalidade bendita de Nosso Senhor foi reconciliar-nos com Deus e levar-nos à glória eterna. Foi levado à morte em sua natureza humana, mas foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Se Cristo não pôde ser liberado dos sofrimentos, por que pensam os cristãos que eles sim deveriam? Deus toma nota exata dos médios e das vantagens que tem a gente de toda a época. Enquanto ao mundo antigo, Cristo enviou seu Espírito advertindo a Noé. Contudo, embora a paciência de Deus espera por muito tempo, afinal cessará. Os espíritos dos pecadores desobedientes, tão logo como estão fora de seus corpos, são entregues à prisão do inferno, onde estão agora os que desprezaram a advertência de Noé, e desde a qual não há redenção. A salvação de Noé na arca, boiando sobre a água, que o levou sobre o dilúvio, logrou a salvação eterna dos crentes pelo batismo do Espírito Santo. Para evitar erros, o apóstolo declara que quer dizer por batismo que salva, não a cerimônia externa do lavado com água que, por si mesma, não faz senão tirar a imundícia da carne, senão o batismo do qual a água batismal é um sinal. Não é a ordenança externa, mas o homem, pela regeneração do Espírito, é capacitado para arrepender-se e professar a fé, e propor-se a vida nova, retamente, e como em presença de Deus. Cuidemo-nos de não apoiar-nos nas formas externas. Aprendamos a olhar espiritualmente as ordenanças de Deus e a inquirir pelo efeito espiritual e a obra delas em nossas consciências. Nós desejaríamos que toda a religião se reduzisse a coisas externas, porém muitos dos que foram batizados e participaram constantemente das ordenanças, têm continuado sem Cristo, morreram em seus pecados e agora estão além do resgate. Então, não descansem até serem limpos pelo Espírito de Cristo e o sangue de Cristo. Sua ressurreição dentre os mortos é o que nos assegura a purificação e a paz. 1 Pedro 4. Os melhores e mais firmes argumentos contra o pecado se tomam dos sofrimentos de Cristo. Ele morreu para destruir o pecado, e embora se submeteu jubilosamente aos piores sofrimentos, nunca deu lugar ao menor pecado. As tentações não poderiam dominar se não fosse pela própria corrupção do homem, mas os cristãos verdadeiros fazem da vontade de Deus, e não de seus próprios desejos nem luxúria, a regra de sua vida e de suas ações. A conversão verdadeira produz uma mudança maravilhosa no coração e na vida. Altera a mente, o juízo, ou essa fidos e a conduta. Quando o homem se converte verdadeiramente, resulta-lhe muito triste pensar como perdeu o tempo passado de sua vida. Um pecado traz outro. Aqui se mencionam 6 pecados que dependem uns dos outros. Dever do cristão é não só guardar-se da maldade crassa, senão também das coisas que conduzem ao pecado ou que têm aparência de mal. O Evangelho tinha sido pregado aos que desde então estavam mortos, que pelo juízo carnal e orgulhoso dos homens ímpios foram condenados como malfeitores, sofrendo alguns até a morte. Porém, sendo vivificados para a vida divina pelo Espírito Santo, viveram para Deus como seus servos devotos. Os crentes não devem temer embora o mundo zombe deles e lhes faça recriminações. Muito próxima estava a destruição da Igreja e da nação judaica, anunciadas por nosso Salvador. A rápida aproximação da morte e do juízo concerne a todos nós, e que isso as nossas mentes são conduzidas naturalmente por estas palavras. Nosso próximo fim é um argumento poderoso para nos fazer sóbrios em todos os assuntos mundanos, e fervorosos na religião. Há tantas coisas más em todos, que Satanás prevalecerá para incitar divisões e discórdias, se o amor não cobre,
Escusa e perdoa os erros e as faltas dos outros, pelas quais cada um necessita da tolerância do próximo. Todavia, não devemos supor que o amor encobrirá ou emendará os pecados dos que os praticam, como para induzir a Deus a perdoá-los. A natureza da obra cristã, que é obra elevada e difícil, a bondade do amo, e a excelência da recompensa, tudo requer que nossos esforços sejam sérios e fervorosos. Em todos os deveres e os serviços da vida, devemos apontar a glória de Deus como nosso fim principal. Miserável e instável é o que se aferra a si mesmo e se esquece de Deus, somente está confundido por seu mérito, lucro e baixos fins, que frequentemente frustram e que, quando alcançados, ele e eles devem perecer juntos em pouco tempo. Porém, quem se tiver entregado totalmente a Deus pode dizer confiadamente que o Senhor é sua porção e que nosso Senhor, senão a glória por justiça, é sólida e duradoura. Isso dura para sempre. O Espírito Santo é glorificado com a paciência e a fortaleza no sofrimento, com a dependência das promessas de Deus e por guardar a palavra que o Espírito Santo tem revelado. Todavia, é insultado e blasfemado pelo desprezo e as repreensões aos crentes. Alguém pensaria que as precauções são desnecessárias para os cristãos, porém seus inimigos os acusam falsamente de crimes horríveis. Até o melhor dos homens necessita ser precavido contra o peso dos pecados. Não há consolo nos sofrimentos quando nolos acarretamos por nosso próprio pecado e tolice. Uma época de calamidade universal se aproxima, como predisse nosso Salvador, MT 24 de setembro de 10. Se tais coisas acontecem nesta vida, quão horrível será o dia do juízo. Verdade é que os justos apenas se são salvos, até os que se propõem andar retamente nos caminhos de Deus. Isto não significa que o propósito e a obra de Deus sejam incertos, senão que só alude às grandes dificuldades e encontros duros do caminho, que eles passam por tantas tentações e tribulações, por tantas lutas de fora e tantos temores de dentro. Todavia, todas as dificuldades externas seriam como nada se não fosse pela luxúria e a corrupção interna. Estes são os piores impedimentos e dificuldades. Se o caminho do justo é tão duro, então, quão duro será o final do pecador ímpio que se compraz no pecado, e pensa que o justo é nécio por todas suas dores. A única maneira de manter bem a alma é encomendá-la a Deus pela oração e a perseverança paciente no bem agir. Ele vencerá todo para a vantagem definitiva do crente. 1 Pedro 5. O apóstolo Pedro não ordena, exorta. Não reclama poder de governo sobre todos os pastores e igrejas. Era a honra particular de Pedro e de outros poucos, o ser testemunha dos sofrimentos de Cristo, porém é privilégio de todo verdadeiro crente participar da glória que será revelada. Estes cristãos pobres, dispersos e sofridos, eram a grei de Deus, redimida para Deus pelo grande pastor, e vivem em santo temor e comunhão, conforme com a vontade de Deus. Também são dignificados com o título de herdade de Deus ou sacerdócio de Deus. A porção peculiar escolhida para seu povo é desfrutar de seu especial favor e dar-lhe um serviço especial. Cristo é o príncipe dos pastores de toda a grei e herdade de Deus. Todos os ministros fiéis receberão uma coroa imarcessível de glória, infinitamente melhor e mais ourosa que toda a autoridade, riqueza e prazer do mundo. A humildade preserva a paz e a ordem em todas as igrejas e sociedade cristãs, o orgulho a perturba. Quando Deus dá graça para ser humilde, também dá diabos, fé e santidade. Ser humilde e submeter-se a nosso Deus reconciliado, traz mais consolo à alma que os deleites da soberba e da ambição. Mas é a seu devido tempo, não no tempo que você imagina, senão no tempo que Deus tem estabelecido sabiamente. Ele espera, e não esperará você. Quantas dificuldades superará a firme crença em sua sabedoria, poder e bondade. Então, humilhem-se baixo sua mão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, preocupações pessoais, angústias familiares, ansiedade pelo presente, cuidados pelo futuro, por vocês mesmos, por outros, pela igreja, lancem-no tudo sobre Deus. São cargas onerosas, e costumam ser muito pecaminosas quando têm suas raízes na desconfiança e na incredulidade, quando torturam e distraem a mente, nos anulam para o serviço e impedem que nos sintamos contentes no serviço de Deus. O remédio é lançar nossa solicitude sobre Deus, e deixar todo o acontecimento à disposição de sua graça e sabedoria. A crença firme em que a vontade e os conselhos divinos são corretos acalma o espírito do homem. Em verdade, o piedoso costuma esquecer isto, e se angústia sem necessidade. Remetam-no todo à boa disposição de Deus. As minas de ouro de todas as consolações e bens espirituais são suas e do Espírito mesmo. Então,
Não nos dará o que é bom para nós, se humildemente esperamos nele, e lançamos sobre sua sabedoria e amor a carga de prover-nos. Todo o plano de Satanás é devorar e destruir almas. Ele sempre está maquinando a quem caçar para levá-lo à ruína eterna. Nosso claro dever é sermos sóbrios, isto é, governar o homem exterior e o interior com as regras da temperança. Vigiem, suspeitem do perigo constante deste inimigo espiritual, evitem com atenção e diligência seus desígnios. Sejam firmes, sólidos, pela fé. O homem não pode lutar num pântano, onde não há um ponto firme onde apoiar o pé. Somente a fé subministra um apoio. Eleva a alma ao terreno sólido da avançada das promessas, e ali se assegura. A consideração do que outros sofrem é boa para animar-nos a suportar nossa parte em toda aflição. Em qualquer forma ou por qualquer médio que Satanás nos ataque, podemos saber que nossos irmãos têm passado pelo mesmo. Em conclusão, o apóstolo ora a Deus por eles, como o Deus de toda graça. Aperfeiçoará quer dizer seu progresso rumo à perfeição. Confirmará refere-se à cura de nossa natural leviandade e inconstância. Fortificará tem a ver com o crescimento das virtudes, especialmente nas que estamos mais baixos e fracos. Fortalecerá significa fixar-se sobre um fundamento firme, e pode referir-se àquele que é o fundamento e força do crente. O poder destas doutrinas no coração, e seus frutos na vida, mostram quem são partícipes da graça de Deus. A conservação e o crescimento no amor cristão, e no afeto mútuo, não é questão de uma saudação vazia, senão a marca e sinal de Jesus sobre seus seguidores. Outros podem ter uma falsa paz durante um tempo, e os malvados podem desejá-la para si mesmos e para seus iguais. Porém, a deles é uma vã esperança, e chegará a nada. Em Cristo encontra-se uma paz sólida, a qual flui dele,